Shalom, tudo bem, gente? Mais um dia de reflexão. Hoje nós vamos refletir a respeito de Mateus capítulo 15. Mateus capítulo 15 refere vários episódios em que Jesus realiza também, como sempre, vários milagres. E também a respeito da multiplicação também dos pães e peixes, que é outro episódio. E além disso, Jesus ele tinha como missão, além de se expressar pela redenção e salvação do mundo, que havia cumprido, no próprio sacrifício dele, do encontro, do antitipo, no caso, da simbologia do cordeiro que tira o pecado do mundo, que no caso seria o cordeirinho, que era representado pelo sacrifício, e sua primeira vinda, que era a execução, que era o cumprimento dessa simbologia, que é a lei cerimonial. Além disso, a gente observa no capítulo 15, então, que Jesus fala a respeito de várias mensagens, E, além disso, também, ele realiza alguns feitos, principalmente com os gentios. Naquele período havia muito conflito entre os judeus e não judeus, nesse caso os gentios. E dentre vários episódios de Jesus, nós temos um aqui que Jesus ele realizou ali um milagre a respeito de uma mulher cananeia. Interessante é que Jesus sabia desse preconceito, sabia dessa marginalização, sabia de todo esse caos social. E, no entanto, a gente vê que Jesus ele atua de maneira totalmente oposta aos conceitos da época, aos preconceitos. Então realiza ali a cura pela fé daquela mulher cananeia, E o interessante é que no verso 28 diz assim: então lhe disse Jesus: ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento a sua filha ficou sã, ou ficou curada. Jesus ele sabia e conhecia no coração daquelas pessoas toda a tribulação que elas enfrentavam. E Jesus atuou de maneira diferente dos líderes, diferente dos que se diziam religiosos. Além disso também, Jesus ele cura muitos e muitos enfermos. E também realiza a multiplicação dos 7 pães e de alguns peixinhos, que diz lá no capítulo 15, versos 32 ao 39. Nesse episódio, sobraram 7 cestos de pães. Ele alimentou cerca de 4.000, mas alguns historiadores diz que foi cerca de 6 a 8.000 pessoas, incluindo homens, mulheres e crianças. Meus queridos, nesse episódio nós vemos a manifestação sobrenatural de Deus novamente. Jesus ele veio para cumprir a sua missão. Contudo, ele também veio para libertar os cativos. Ele veio para dar um novo horizonte, uma nova perspectiva àqueles que estavam quebrantados pelo preconceito, quebrantados pela falta de empatia daquele mundo, daquelas pessoas que viviam ali. Apesar dos judeus, apesar do povo, dos hebreus serem o povo eleito, que possuem a verdade plena, a luz do mundo, deveriam ser a luz do mundo, o sal da terra, infelizmente eles não cumpriam o papel deles, nas quais Deus havia ordenado, desde o Êxodo, desde o início, desde da aliança a Abraão. E Jesus ele veio e quebrou tudo isso. Jesus veio e mostrou para eles que não era daquela maneira que ele havia colocado a Moisés no Monte Sião. Jesus, ele, de maneira pragmática, de maneira crucial, ele veio e quebrou todos os padrões da época. E hoje também ele quer quebrar todos os padrões, preconceito, ele quer quebrar todos os estereótipos que existem em nosso coração e nossa mente. Ele quer nos libertar, ele quer nos dar uma nova perspectiva, que aprendamos com ele todos os dias, que se alimentamos do maná que ele derrama todos os dias, por meio da palavra dele. Ele diz: eis que eu sou o pão da vida. Eu sou a água da vida, a fonte de toda a vida, a fonte da vida em abundância. Como ele diz: vinde a mim todos que estão sobrecarregados.
eu vos aliviarei. Jesus, ele faz esse convite a você. Reflita e aceite o convite dele, não hesite. Não hesite, porque amor, amanhã pode ser tarde. Deixar para amanhã às vezes é difícil, porque nós não sabemos o dia da manhã. Então confie em Deus. Shalom, shalom e um grande abraço.